Olá, ser, eu espero que você esteja bem. Eu sou o professor Sóstenes de Biologia, mais uma aula da nossa playlist Biologia Celular e Estrutura e Funcionamento das Células. Nas aulas anteriores, transporte celular, então assista às aulas anteriores, assista a playlist do SOST. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, ser, inscreva-se. Senta o dedo nesse like, ser, ajude, apoie o nosso projeto. Se você quiser ser membro do nosso canal, clica aí em Seja Membro. Temos lista de exercício, gabaritos nesses exercícios e principalmente um grupo de WhatsApp para tirar dúvida diretamente com o SOST, conversarmos, orientar você para a prova que você for fazer, o que você está estudando, eu consigo te auxiliar. Então seja membro também do nosso canal no YouTube. Quando nós pensamos em transportes, separamos passivo e ativo. E eu preciso falar especificamente em alguns minutinhos, rapidinho, fica até o fim, sobre a bomba de sódio e potássio. Talvez a mais famosa de todas, para você que está estudando no ensino básico, primeira série do ensino médio, para você que está nos anos iniciais da universidade e também para você que está pensando em provas, vestibular, Enem, enfim, a gente vai encontrar bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, um exemplo clássico de transporte ativo. Então você lembra, contrário ao gradiente de concentração, você lembra que gasta energia extra ou usa ATP, gasta energia extra na forma de ATP. E você vai lembrar que vai manter uma diferença de concentração entre os meios intra e extracelulares. De novo, especifiquei aqui a célula animal. A linhazinha aqui limita a nossa membrana plasmática, aquela bicamada de fosfolipídio recortada, ampliada para você. Então você identificou a bicamada de fosfolipídio, você viu proteínas que funcionam como canais iônicos e também proteínas carreadoras ou carregadoras. Tudo isso aqui. Aqui o SOST fez uma representação do líquido extracelular. Por exemplo, o sódio é o principal íon no meio extracelular, assim também como o cloro. Potássio, principal íon no meio intracelular. Então o líquido extra e o líquido intra estão separados pela membrana plasmática. Lembra que ela é semipermeável. Nós teríamos aqui canais iônicos, proteína carreadora, bicamada de fosfolipídio. Eu não especifiquei o colesterol, não especifiquei aqui o glicocálice, mas você lembra. Então, numa célula animal típica, a gente vai observar o quê? Que o sódio tem uma tendência natural de sair de onde tem mais, que é o meio extra, para onde tem menos, que é o meio intra. Então, isso seria favorável ao gradiente de concentração. Os fisiologistas vão chamar isso de difusão simples, usando canais iônicos, que são canais vazantes de sódio. Mas eu já ouvi falar só, tinha algumas provas e também livros de ensino médio e ensino superior de biologia celular falando que é a difusão facilitada, porque usou uma proteína. Eu vou falar, é verdade, tem essa interpretação. Eu uso a interpretação dos fisiologistas celulares. Então, se tem um canal iônico e esse canal é um canal vazante, o sódio está vazando, o sódio está indo a favor do gradiente. Então isso aqui não está gastando ATP, ok? Então grava isso aqui. Agora vamos para o outro lado. Potássio. Potássio é o principal íon no meio intra, principal íon no meio intra. Mais potássio, aqui fora menos potássio. Então a tendência natural do potássio é sair. Então pelo canal vazante de potássio, o potássio vaza, sai. Da onde tem mais para onde tem menos. Também seria um transporte passivo sem gasto de energia. Na minha interpretação, que eu sigo os fisiologistas celulares, uma difusão chamada de simples por canais iônicos, canais vazantes. Ok? Então, aqui não é o transporte ativo. Aqui, esses íons estão se difundindo, beleza? Agora que vem o funcionamento da bomba de sódio e potássio, ou ATPase sódio e potássio. Ela é uma proteína carreadora, ela vai mudar a sua conformação e nós teremos passos ou etapas de funcionamento. Então para tudo e presta atenção. Imagina o sódio entrando, potássio saindo. A tendência é que esses íons
entrasse num equilíbrio, mesma quantidade dentro e fora. Só que isso não é legal para as nossas células, principalmente células musculares, células nervosas, que mantêm um potencial de membrana, diferenças de cargas elétricas importantes para uma sinalização. Os potenciais de membrana em repouso. Membrana, face externa do neurônio positivo fora, de uma célula muscular positiva fora, negativo dentro. Então, essa bomba, ela é essencial para contribuir com o potencial de membrana em repouso. Se ela não existir, a tendência desses íons era se equilibrar. E nós não queremos isso. Nós queremos um desequilíbrio. Então, vai entrar em ação o funcionamento da bomba. O sódio está entrando e o potássio está saindo. Mas o lugar do sódio é onde? Fora. Então, a bomba pega esse sódio, tem um sítio de ligação com a bomba e a bomba vai jogar para fora. Então, esse movimento. Quando ela expõe o seu sítio, ela pega o potássio que saiu e joga para dentro. Só que para isso acontecer, gasta ATP, quebra ou ocorre a hidrólise desse ATP. Então, ATP é quebrado, liberado ADP, adenosina de fosfato, mais um fosfato inorgânico, ok? Aí eu vejo o funcionamento da bomba. Então, a bomba de sódio e potássio, ela pega o sódio que está entrando constantemente, joga para fora. Potássio que está saindo constantemente e joga para dentro. Existem algumas estimativas que 3 sódios sejam lançados para fora, faça aí a anotação, que alguns vestibulares foram bem específicos e já perguntaram a quantidade. 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. E aí, a gente vai pensar que essa bomba é considerada ou chamada de eletrogênica. Então ela vai jogar 3 sódio para fora, 2 potássio, 3. Ela está jogando mais carga positiva para fora do que para dentro. E isso contribui com a manutenção do potencial de membrana em repouso. Então a tendência do sódio é entrar, a tendência do potássio é sair. Se acontecer o equilíbrio, ruim, não pode. O que a bomba faz? Pega o sódio que entrou, joga para fora. Pega o potássio que saiu e joga para dentro. Existem passos. Então, o primeiro passo, ligação do sódio com a proteína. Segundo passo, autofosforilação. Ela tem um sítio e ela consegue quebrar o ATP e autofosforilar. Ligar o fósforo ali, ligou o fósforo. Quando ocorreu isso, ligação do fósforo mudou a conformação. Ela muda a conformação e joga os 3 sódios para fora. Jogou 3 sódios para fora, expôs o sítio, ligação do potássio. Quarto passo, desfosforila, solta o fósforo após a ligação do potássio. Muda a conformação ou ela volta a sua conformação e libera esse potássio para dentro. Então, quando nós olhamos para esses passos em sequência, quando eu falei aqui no final, muda a conformação porque ela tinha alterado. Então, ela volta a sua conformação original. Passos, liga sódio, ligou o sódio. Tendência do sódio entrar, a bomba falou, opa, você não é aqui, vai jogar para fora. Então, liga o sódio, autofosforila, quebrou o fósforo, quebrou o ATP, libera o fósforo, quebrou o ATP, libera o fósforo, esse fósforo ligado, muda a conformação, joga sódio para fora, expõe o sítio, liga 2 potássio, ligação do potássio, desfosforila, volta à conformação original e joga esse potássio para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio é essa proteína essencial a fazer essa movimentação e manter uma diferença de concentração. O sódio é encontrado em maior quantidade no meio extra. Então, aqui fora, predomínio da quantidade de íon sódio. Aqui dentro, predomínio quantidade de íon potássio. As provas falam para você que a bomba deixa a quantidade igual, que a bomba iguala a quantidade de sódio, iguala a quantidade de potássio. Não é verdade. A bomba de sódio e potássio tem o papel de jogar sódio para fora, potássio para dentro e manter uma diferença de concentração desses 2 íons. Bem específico, esses passos, toda essa trajetória desses 6 passos
dura aproximadamente 10 milissegundos e constantemente isso está acontecendo nas células, principalmente tecido nervoso, tecido muscular, a bomba atuando para a manutenção do potencial de membrana em repouso. Isso a gente vai especificar lá na nossa biologia avançada. Mas aqui no basicão, eu sei que não é tão basicão, mas eu preciso que você lembre. Bomba de sódio e potássio, transporte ativo, contrário ao gradiente de concentração, gasta ATP, lança 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro, mantém uma diferença de concentração, sódio predominantemente fora, potássio predominantemente dentro. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para a aula do sócio chegar rapidamente até você. Bom estudo para todos vocês, seres!